Muito se fala da importância de saber escrever, mas igualmente importante é falar bem. Um discurso claro e no tom certo é uma verdadeira arma de persuasão. Ainda que com intenções diferentes, os discursos se valem de uma arte hoje quase esquecida nas escolas, mas ainda essencial a quem pretenda ganhar a vida no gogó: a retórica. Não é à toa que estudiosos se debruçam sobre o assunto há mais de 2000 anos. A retórica teria surgido na Sicília no século V a.C., quando Empédocles de Agrigento fez o primeiro estudo sistematizado acerca do poder da linguagem em termos de persuasão, do qual suas teorias sobre o conhecimento humano iriam servir de base para os primeiros teorizadores. A retórica foi introduzida em Atenas pelo sofista Córax de Siracusa, discípulo de Empédocles, e por Tísias, discípulo de Córax, desenvolvendo-se nos círculos políticos e judiciais da Grécia Antiga. A propósito, a palavra sofista do grego sophistes deriva de sofia, que quer dizer sabedoria, e designa genericamente todo homem que possui conhecimentos consideráveis em qualquer ramo do saber. Reitor era a palavra grega que significava orador, o político, e retórica era, antes de tudo, o discurso do poder ou dos que aspiravam a exercê-lo. Os sofistas eram grupos de mestres que viajavam de cidade em cidade, realizando discursos para atrair estudantes, de quem se cobrava taxas para oferecer-lhes educação, alegando que a virtude seria passível de ser ensinada. Protágoras, Górgias e Sócrates estão entre os primeiros sofistas conhecidos. Foi sobretudo contra esse ensino que se opuseram Sócrates e Platão. Ambos sustentaram que a retórica era a negação da própria filosofia. Platão, nas obras Górgias e Fedro, estabelece uma distinção clara entre o discurso argumentativo dos sofistas, que por meio da persuasão procura manipular os cidadãos, e o discurso argumentativo dos filósofos, que procura atingir a verdade por meio do diálogo, pois só esta importa. Aristóteles procurou um meio termo entre Platão e os sofistas, encarando a retórica como uma arte que visava a descoberta dos meios de persuasão possíveis para vários argumentos. O seu objetivo é o de obter uma comunicação mais eficaz, tornando-se uma arte de falar, de modo a persuadir e a convencer diversos auditórios de que uma dada opinião é preferível à sua rival. Ele criticou os sofistas por terem dado especial atenção ao estímulo das emoções, com negligência evidente do uso da argumentação lógica, priorizando o discurso judicial e ainda pela excessiva importância dada à estrutura formal do discurso. Compôs então, 4 séculos antes de Cristo, a primeira obra ao longo de 3 volumes, Arte Retórica, estabelecendo as bases de um bom discurso ou apelos à audiência. Cada discurso combina esses apelos, equilibrando ou enfatizando 3 aspectos. Ethos diz respeito à credibilidade que o orador deve transmitir à audiência. Pode ser implícita, quando o interlocutor já conhece aquele que fala ou põe fé em suas credenciais, como é o caso de peritos. Ou pode ser inserida no discurso, caso comum entre os políticos, que adoram lembrar dos cargos que já ocuparam para despertar confiança. Pathos compreende o conteúdo emocional do texto, capaz de evocar simpatia, compaixão e até medo, dependendo do objetivo do orador. Esse grupo de elementos tem sido fundamental na lição de moral proferida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mensalão. Logos é a lógica do discurso. Diz respeito aos argumentos que o orador deve escolher e encadear para que seu discurso faça sentido. Entram aí fatos e números, estatísticas e tudo que possa corroborar a tese apresentada. Segundo Aristóteles, é a parte mais importante do discurso, mas que sozinha não tem efeito nenhum. Foi sobre essas bases que a retórica evoluiu, confinando-se a uma arte de compor discursos que primavam pela organização e beleza estética, desvalorizando-se a dimensão argumentativa cultivada pelos sofistas. Em sua obra, Aristóteles identificou a retórica como um dos elementos-chave da filosofia, junto com a lógica e a dialética, citando na frase de abertura que
A retórica é a contraparte da dialética. Essa arte conheceu grande desenvolvimento na época helenística. Em Roma, Cícero, no século I a.C., sistematizou os fundamentos da retórica em duas obras fundamentais, De Oratore e Orator, considerando-se uma verdadeira ciência, cujo exercício exige enorme cultura. Para ele, o objetivo do orador era provar, agradar, comover. A retórica passou a dividir-se em várias, culminando neste período com Quintiliano, no século I d.C., cuja única obra, chamada Institutio Oratoria, a retórica torna-se oratória, a arte de falar bem. Após a ascensão romana, a oratória tornou-se a tradução latina de retórica como técnica de comunicação, com uma distinção. Enquanto o núcleo da retórica compunha-se de técnicas de persuasão, a oratória visava a eloquência. Durante a Idade Média, a argumentação adquiriu enorme divulgação, principalmente entre os clérigos, ocupando um lugar central na educação e fazendo parte do trivium, junto com a lógica e a gramática, as três matérias básicas. Na Idade Moderna, a retórica continuou a desfrutar ainda de algum prestígio nos países católicos, época do notável orador brasileiro Padre Antônio Vieira, que no Sermão da Sexagésima, em 12 volumes, apresenta um plano tradicional do sermão que deveria ser adotado por todos os pregadores que, de fato, intencionassem persuadir seus ouvintes, tendo sua obra alcançado enorme sucesso também na Europa. A partir desse momento, a retórica como arte argumentativa começou a ser completamente desacreditada. Descartes reafirma o primado das evidências sobre os argumentos verossímeis. Na mesma linha se desenvolve o discurso científico. Afirmava ele que não se trata de convencer ninguém, mas de demonstrar com fatos, dados e provas a verdade única e irrefutável. Mas apesar disso, até o século XIX, a retórica foi uma parte central da educação ocidental, preenchendo a necessidade de treinar oradores e escritores para convencer audiências mediante argumentos, manifestando-se até no testamento a última vontade de uma pessoa, não de qualquer modo, mas em obediência à moralidade e tradicionalidade. No século XX, volta a ser retomada em consequência da generalização das teses relativas e o descrédito das ideologias. A verdade que os filósofos afirmavam não podia mais ser admitida como um ponto de partida para qualquer discussão. Era necessário buscar a adesão de um dado auditório para suas posições. Neste sentido, toda a filosofia é um espaço sempre aberto e susceptível de contínuas revisões. Hoje em dia, a retórica é elemento importantíssimo no marketing, em face das técnicas de persuasão usadas pelos novos meios de comunicação de massa, como a publicidade, a televisão e a internet. De todas as tentativas de se normatizar a retórica, sobreviveram até nós como mais importantes os famosos 5 cânones de Quintiliano, a estrutura linguística do discurso, como inventium ou invenção. O objetivo desta fase é estabelecer o conteúdo do discurso. Trata-se do momento em que o orador deve escolher e selecionar os argumentos adequados para a exposição e defesa de sua causa. Dispositio ou disposição dos argumentos visa organizar os elementos num todo estruturado. São relevantes nesta fase o número e a ordem das partes do discurso. Elocutio ou elocução é a composição linguística do discurso, é a textualização. Memória é a parte escrita do discurso. Actio ou pronunciatio é a própria apresentação do discurso. E o orador deve ainda levar em conta a prolepsis, isto é, a refutação prévia, e estar preparado para uma contestação. Também importantes são aspectos destacados por Aristóteles em sua arte retórica, como por exemplo, há 2 categorias formais de persuasão, provas técnicas e provas não técnicas. Há 3 meios de prova, ethos, pathos e logos. Há 3 provas de retórica,
a judicial, que é própria do tribunal, a deliberativa, que é para aconselhar ou desaconselhar, e a epidídica, que é para elogiar ou criticar. Há duas categorias de argumentos. A primeira é o entimema como prova dedutiva. Contém uma só premissa, dando-se por subentendida a segunda. Como, por exemplo, quando se diz que o homem tem direitos, logo tem deveres. É possível subentender que quem tem direitos tem também deveres. A segunda é o exemplo, a argumentação secundária, que torna imediatamente evidente o que se quer provar. Todos esses ensinamentos dos estudiosos aos quais nos reportamos são por demais importantes. É a chamada lábia, que garante o triunfo de uma paquera, a venda daquele projeto em uma reunião de trabalho ou a conquista do eleitorado. Retórica, a arte de bem falar, valer-se da eloquência ou da argumentação clara para se comunicar.